Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. vinde Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, gente, agora pode sentar, pode acalmar. Boa noite, sou a Mafê, quem não me conhece. Aí hoje eu vou contar a história de Jó pra vocês. Então, a história de Jó. Jó é lá do Antigo Testamento, um livro lá do Antigo Testamento, né? O nome, e também um homem. Ele era um homem muito bom, ele era um homem de fé, que tinha piedade, era justo, educado, e ele era rico para a época dele. Ele tinha muitos animais, tinha uma grande família, muitos filhos. Ele tinha fazendas, tinha terra, e ele era muito temente a Deus. Então, Deus amava ele, porque ele fazia tudo certo, ele era justo com os servos dele, ele tinha muitos servos, ele era muito rico, mas ele era muito humilde também. Aí, num belo dia, veio o coisa ruim, né? Aquele carinha ruim, e veio falar assim pra Deus: tava passeando ali pela terra e achei um dos seus filhinhos, aquele Jó lá. E ele é tudo certinho, né? Que nem você fica falando por aí, que ele é todo certinho, que ele é tudo do bem, que ele é temente ao Senhor. Mas só quero ver, porque você deu tudo pra ele, tudo que ele precisava você deu pra ele. E foi o que aconteceu. Tudo que Jó necessitava, Deus dava pra ele, porque ele rezava. Ele confiava em Deus e Deus dava pra ele, porque é assim que acontece a nossa relação com Deus também. Aí, o coisa ruim, né? Com inveja, sendo quem ele é mesmo, ele foi lá e falou assim: bem, vou testar ele, porque senão, porque eu aposto que isso é tudo fingimento dele. Ele não é um cara bonzinho assim, não. Só porque ele tem tudo, ele é assim. Mas se ele não tivesse nada, aposto que ele seria um frágil e perdedor, e com certeza ele ia proferir palavras contra você, pra Deus, né? Aí Deus falou assim: tá bom, você faz isso, mas não mexe, não toca na vida dele. Aí, depois disso, foi lá, o coisa ruim, fazer essas tentações pra Jó. E muitos dos seus servos estavam chegando e falando essas coisas que estavam acontecendo pra Jó, porque ele estava perdendo... Oi. Ai, gente, morreu. Ele estava perdendo as coisas que ele tinha conquistado na vida dele. Tudo que ele tinha trabalhado e suado para conseguir, ele estava perdendo. Então, suas terras, seus animais e até seus filhos, ele estava perdendo. E é isso que a gente vai ver aqui na passagem que eu peguei para vocês, Jó 1:18. Acompanha aí comigo, tá bom? Ainda este falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou e de repente do deserto abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos, só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse:
No saí do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra da salvação. E aqui, Jó entendeu o que ele precisava entender. Ele estava passando por todas essas coisas, perdeu tudo que ele tinha batalhado para conseguir. Mesmo assim, ele bendizeu o nome do Senhor. E é isso que nós devemos fazer quando nós estamos passando por provações, quando nós estamos passando por tentações. Nós temos que olhar para o céu e pedir ajuda para Deus e bendizer o nome de Deus. Agradecer porque a gente está passando por isso, porque vai ser uma aprendizagem. E a gente tem certeza que a gente pode confiar no plano de Deus. E é isso que Jó estava fazendo aqui. Mais pra frente, no livro de Jó, o Coisa Ruim percebeu que não deu muito certo isso. Aí ele vai lá e tenta de novo. Ele vai lá e dá uma úlcera pra Jó, que é quase como se fosse um câncer, alguma coisa assim. E então ele ficou muito doente, ele ficou muito ruim. E ele que já estava na imundície, né, porque ele perdeu tudo, ficou pobre assim, ele ainda ficou doente, o que é muito pior também, né? E pra piorar, a esposa dele, que era uma esposa muito boa, galera, foi lá e falou pra ele assim: amaldiçoa esse Deus que fez tudo isso pra gente. Porque ela não entendeu o plano de Deus e ela foi lá e queria amaldiçoar ele. E não entendia que Jó ainda estava rezando, ainda estava pedindo... Ainda estava pedindo a Deus para que melhorasse a situação deles. E a esposa dele não entendia. E daí ele ficou mais triste ainda. Porque a esposa dele deveria estar do lado dele nessa situação e falando... Em vez disso, foi falar contra o Deus dele. E daí ele ficou muito triste. Depois disso, veio os amigos dele. Jó era um homem muito bondoso, muito legal, assim. Então ele tinha muitos amigos. Aí veio os amigos dele pra prestar um consolo dele por tudo que tinha acontecido. E daí foi quando eles viram Jó como ele estava triste, doente. Não parecia a mesma pessoa. Aí eles ficaram lá com Jó, conversaram, e o livro de Jó inteiro é quase sobre isso. Até o capítulo 37, mais ou menos, eles estão conversando sobre isso. E a melhor parte desse monólogo, né, dessa conversa, é que os amigos de Jó não fazem como a esposa dele fez. Os amigos de Jó estavam lá para ajudar Jó. Eles foram lá para consolar ele, para ajudar ele, para manter ele firme na fé. E é isso que ele precisava naquele momento. Ele já estava triste, já estava solitário, já não sabia mais o que fazer e ele se achou culpado por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não culpou a Deus, ele culpou a ele mesmo, achando que ele tinha feito a coisa errada. E por isso ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu. E aí foi quando os amigos deles foi lá e entrou para ajudar ele. Conversaram com ele, ajudaram ele para se manter na fé, e daí Jó conseguiu. E no final, se alguém quiser ir lá, eu não vou dar muito spoiler, ele conseguiu, Deus falou com ele, explicou toda essa situação, e ele recebeu tudo em dobro do que ele tinha perdido. Porque ele teve amigos de fé, porque ele continuou na fé o tempo todo. E então ele recebeu o tesouro dele. E além disso, está no céu agora, né? Então, o que eu estou tentando falar aqui é: tenham fé em Deus, principalmente, mas não lutem sozinhos, porque senão vai ser muito mais difícil. E a gente tem que tentar pelo lado mais fácil. O lado mais fácil é seguir com Nossa Senhora, seguir com os anjos, os santos. Vocês têm um anjo da guarda, todos nós temos um anjo da guarda para nos ajudar. Então pede para ele. E além do mais, nós temos pessoas boas aqui na Terra também, que podem ser nossos amigos, que podem nos levar para o lugar certo. Então, para finalizar, peçam para Deus e revejam as suas amizades. Peçam para Deus para Ele esclarecer tudo que tem que ser esclarecido sobre as coisas que vocês estão fazendo, tudo que tem que ser esclarecido na vida de vocês, tudo que vocês estão errando.
tudo que vocês ainda têm que aprender. Peçam para Deus falar com vocês e também peçam para Ele dar um amigo para vocês. Um amigo para quem vocês possam confiar, que vai te levar para o caminho de Deus. É isso, gente. Vamos lá, vamos receber então a Flavinha, que ela vai hoje passar uma aula bem importante, bem legal pra gente. Aula de criação e queda. Ó, mesmo as palmas, mesmo entusiasmo, peço pra Flavinha também. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Não? Quem falou não? Quem que disse não, gente? O que aconteceu? Gente, prazer. Eu sou a Flávia, mais conhecida como Flavinha. E hoje eu vou dar essa aula para vocês de criação e de queda. Mas ó, uma coisa que eu vou pedir desde agora: silêncio. Sobre a gente conversando, eu vou falar. Por favor, eu preciso de silêncio, porque senão eu vou ver quem está conversando, vai me atrapalhar aqui, eu vou me confundir toda. Então a primeira coisa que eu peço é silêncio. Beleza? Combinado? Bom, então vamos falar sobre criação e queda, como eu já disse. Pergunta: o que é criação? Alguém arrisca? O que é? Criação e queda, tá, mas criação do quê? Alguém tem um palpite? Alguém? Ninguém, gente. Vocês conversam tanto, eu cheguei aqui e tava uma confusão de pessoas falando e agora ninguém quer falar comigo? A gente vai falar sobre a criação do mundo. Quando Deus cria o mundo. Alguém sabe por que Deus cria? Por que Ele quis criar o mundo, quis criar céu, quis criar terra, quis nos criar? Alguém arrisca? Deus nos cria por amor. Então Deus nos cria por amor e para manifestar sua bondade, para que tenhamos comunhão com Ele. Então, Ele cria por amor a nós. E criar significa fazer do nada. Então, Deus cria o mundo do nada. Então, quando a gente tem aqui os objetos da Terra, quando a gente tem a Bíblia, quando a gente tem nosso celular, quando a gente tem as coisas, tudo vem a partir de algo, certo? Então, precisamos de matéria-prima para fazer as coisas. Precisamos que alguém faça algo para a gente, certo? Mas, para Deus criar o mundo, Ele não precisa de algo. Ele não precisa de uma matéria-prima. Ele não precisa de ninguém. Todo mundo está com a sua Bíblia aí, né? Que a gente já abriu aqui com a Mafezinha, certo? Então vamos lá no comecinho da Bíblia, lá no comecinho, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, o primeiro versículo da Bíblia, gente. Vamos lá. Bem no comecinho. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo achou? Pedrinho, lê pra mim, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e as trevas ficou pelo abismo, e o Santo de Deus pairava sobre as águas. Aí, tá bom. Então, obrigada. Então fala aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio de tudo, no começo de tudo, não tinha nada. Então aqui a Bíblia nos fala que não tinha nada que Deus usasse para criar a terra, mas sim Ele criou no princípio. Então todo mundo entende essa parte, certo? Beleza?
E atualmente tem milhares de teorias, provavelmente vocês já estudaram na escola, sobre teoria do Big Bang, teoria, enfim, do porquê da criação do mundo. Mas a gente queria deixar claro aqui que nós, católicos, acreditamos na palavra do Senhor, na Bíblia. E na Bíblia diz que Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, precisamos ter fé nisso, porque a base da nossa fé é a palavra de Deus. Então, precisamos ter fé que Deus criou o mundo. Ok? Agora, a gente vai falar sobre a divina providência. Se eu perguntar para vocês, quem criou os objetos, por exemplo, quem que criou o celular, quem que criou o primeiro avião, quem criou o McDonald's, vocês saberiam dizer, certo? Porque são nomes conhecidos. Sim? Ou tem uma ideia, pelo menos, não precisa saber o nome exato, mas tem uma ideia que foi um ser humano que criou. Mas e o Sol? Quem que criou? Quem? Eu. Quem? Eu. Exato. Deus criou o Sol. E o Sol continua onde ele está. Faz sentido? Voltando aos objetos. O celular, a nossa roupa, a cadeira que vocês estão sentados, a gente vai usando até uma hora que se desgasta, certo? Mas o Sol, então a gente precisa ficar repondo, precisa ficar tendo aquela manutenção. E o Sol? Alguém precisa ficar pensando, nossa, pera, vamos ter uma reunião por conta que o Sol está acabando a luz, que a gente precisa fazer alguma coisa para continuar mantendo o Sol do jeito que ele está. Alguém faz isso? Algum ser humano faz isso? Não, porque se Deus cria, Deus sustenta. Então, Deus sustenta o Sol, Deus sustenta a Lua, Deus sustenta as estrelas e Deus nos sustenta. Então, é algo muito divino que quando Deus cria, Ele sustenta também. Então, não é só, criar, Deus criou e largou a gente, que se virem. Não, Ele mantém, Ele cuida da gente. Vamos usar muito a Bíblia, para vocês aprenderem a manusear a palavra. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, é página 1508. Alguém não achou? Não achou? É quase no final da Bíblia. É no Novo Testamento. 1508. 1508 a página. Dá uma olhada. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Esse daqui é pastoral, né? É um santuário. Colossenses, capítulo 1. Santuário 1418. 1418. Boa. Perfeito. Alguém mais precisa de ajuda? Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Todo mundo achou? Todos acharam? Vamos ver agora quem que vai ler. Toda vez eu vou escolher alguém para ler. Não. Pessoal do fundo. Você mesmo está se escondendo. Vai ser tu. Isso, por favor. Pode ser? Leal! É isso, é só o 17. Só o 17. Lê novamente, por favor. Só o 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso mesmo. Então, em Colossenses fala aqui o quê? Assim como... Qual é o seu nome? Assim como o Bruno nos falou.
Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Então, isso é mais uma confirmação na palavra que Deus existe antes de tudo. Ou seja, se Ele existe antes de tudo, Ele criou tudo. Não vem nada antes dele, beleza? E todas as coisas subsistem nele. Todas as coisas vêm dele. Todas as coisas Ele sustenta. Todas as coisas Ele cuida. Beleza? Vamos lá. Agora, queria perguntar para vocês. Todo mundo conhece os anjos, sim? O que são anjos? O que são anjos? Servos do Senhor. Quem falou? Quem falou? Parabéns. É isso mesmo. Servos do Senhor. E as primeiras obras de Deus são os anjos. Porque antes de Ele criar o mundo material, Ele criou o mundo espiritual. Então, a partir disso, a gente entende que os anjos são seres espirituais, certo? Anjo é espírito, beleza? Os anjos são perfeitos, assim, porque eles têm uma inteligência, assim, lá em cima, elevadíssima. Eles têm vontade, mas eles não têm corpo. Eles não dependem da matéria. A gente tem corpo, certo? Então a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa descansar, a gente precisa dessas coisas que o corpo exige da gente, certo? Mas como os anjos são seres espirituais, eles não estão presos a essas vontades do corpo. Então, é por isso que eles têm uma inteligência superior, mas também por conta que eles não estão presos às sensações do mundo. Eles são completamente, 100% espirituais. E os anjos estão na palavra de Deus, está na palavra de Deus, né? Algo que a gente criou, né? Algo que a gente inventou. Como que a gente sabe que os anjos estão na palavra de Deus? Porque quando o anjo vem anunciar a Nossa Senhora que está grávida, todo mundo conhece, sabe? Quando o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela está grávida de Jesus, na Bíblia fala isso, que o anjo Gabriel anunciou a Maria. Então está na Bíblia. Também fala quando o São Miguel luta contra os dragões, contra as serpentes, também está na Bíblia. Então a gente tem a certeza que os anjos existem por conta, porque como eu falei que a base da nossa fé é a palavra do Senhor, é a Bíblia, isso mesmo. Algum dia é possível a gente ser anjo? É possível? Aí, sei lá, acontecer alguma coisa, não sei, que a gente seja anjo. Não? Exato. Porque nós temos a alma, nós temos espírito também, certo? Mas a gente nunca será anjo, porque o anjo, como eu falei, é 100% espiritual, não tem corpo. E nós temos corpo, nós somos feitos de corpo e alma. Então a gente nunca será anjo por conta disso, porque anjo é uma criatura 100% espiritual. E nós não somos 100% espiritual. Então os anjos estão muito superiores a nós. Vamos lá. Bíblia, Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Calma que eu tô achando aqui também. Isso mesmo. 15 a 27. Isso. É mais da metade também, gente. Quase no final. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Pessoal da edição do santuário, vocês descobriram qual que é? 1447.
Isso aí, gostei de ver. Tem alguém com dúvida ainda? Não. Todo mundo achou? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Todo mundo? Beleza? Você aí do fundo. Do seu lado. Você, quer ir, por favor? Não? Tudo bem. Quero escolher esse lado agora. Quer ir? Não, tu mesmo. Uhum. Oi? Sou serva? Sorry, não sabia. Perdão, você fez ano passado. Do lado da Letícia. Tu. Por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Por favor. Gente, peraí. Pode. Pode falar de novo, por favor? Tá bom. Então, gente, só aqui falando para todo mundo ouvir que não são todos anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Então, de novo, não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Todo mundo entendeu esse versículo? O que quer dizer pra gente? Interpretação, gente. O que quer dizer? O que os anjos estão ok de Deus? Isso, eles são servos de Deus. Eles estão a serviço de Deus. Então, vimos o que é o anjo, certo? O que é o anjo? Sim, mas essa é a função do anjo. Mas o que é o anjo propriamente que eu falei antes? Espírito, isso mesmo. Então, o anjo é o espírito que Deus criou, certo? Ele é muito superior a nós, por conta que eles não têm, eles são puramente alma, não tem corpo. E qual é a função dos anjos? Servir a Deus. Então, o anjo está sempre a serviço de Deus e Deus dá missões a ele. E qual é a missão dos anjos? Ser mensageiro de Deus e nos ajudar a alcançar o céu. Então, os anjos estão a serviço de Deus para nos ajudar a alcançar o céu. Todos nós temos um anjo da guarda que está aí do seu lado agora. Você não consegue ver por quê? Porque é 100% espírito. Então, todos nós temos um anjo da guarda que nos ajudam a chegar a Deus. Beleza? Mas, quando Deus criou os anjos e tudo mais, Ele fez os anjos livres. Assim como Deus nos fez livres. Então, em nenhum momento, os anjos foram obrigados a servir ou amar a Deus. Por quê? Porque Deus quer que todos amem a Ele. E só é amor se tem liberdade. Certo? É possível você obrigar alguém a te amar? É possível? Então só existe amor se for livre, se for da vontade da pessoa. Porque senão não é amor, a pessoa está ali obrigada. Então, Deus criou os anjos da mesma forma. Livres para amar a Deus. E quando você é livre para amar e você ama porque você quer, você obedece porque você quer, certo? Então, os anjos tinham a escolha de falar sim ou não a esse chamado de Deus, a esse serviço de Deus. Então, Deus criou os anjos, deu a eles uma missão, deu a eles um serviço. Os anjos, por ser livres, por Deus fazer os anjos livres, eles podiam falar sim ou não. Beleza? Assim como a gente também pode falar sim ou não para Deus, certo? E como que Deus descobre o sim ou o não dos anjos? Passando por uma prova. Qual seria essa prova? Um ato de obediência.
Então, como eu falei, livre, só ama porque é livre, e só obedece porque ama, porque é livre. Então, tudo é uma consequência, certo? E como Deus queria ter a certeza que esses anjos amavam, deu uma prova de obediência, porque só depois dessa prova de obediência que eles poderiam ver Deus face a face. E a mesma coisa com a gente. A gente consegue ver Deus face a face? Então, temos que passar por uma prova, certo? Alguém chuta qual é essa prova? Oi? Arrasou, não. Salva de palmas. Exatamente. Indo aqui um pouco pra gente. A nossa prova que a gente ama a Deus é a vida. São as escolhas da nossa vida. São as escolhas se a gente quer pecar, se a gente não quer pecar. São as escolhas se a gente quer ir pra missa de domingo ou se a gente não quer ir pra missa de domingo. Porque mesmo que a gente vá obrigado, não tá amando. Porque, voltando, só ama quem é livre, quem não é obrigado, certo? Mas depois vocês vão ter essa aula de pecado, de tudo mais. Então, voltando, Deus também queria ter a prova dos anjos. E a prova dos anjos não tinha como ser na Terra, como a gente tá acontecendo agora, certo? Então, o que Deus fez? Deixa eu falar um negócio pra vocês irem aprendendo. Nem sempre a gente tem 100% das respostas na Bíblia. A gente tem muitas. Na Bíblia, a gente tem muitas respostas no catecismo, a gente tira muito nossas dúvidas, mas não 100%. Porque existe uma coisa chamada fé. Porque também a gente tem que acreditar, mesmo não tendo comprovação. Porque aí sim Deus sabe que, beleza, se ele acreditou mesmo não tendo todas as provas, todos os argumentos na frente dele, aí sim, ok, ama. Então é uma lacuna na igreja que você só consegue explicar por verdade de fé. Então, a prova dos anjos, a gente não tá na Bíblia. A gente não tem 100% da certeza. Mas a teoria mais aceita e muito estudada por padres, por teólogos, é o seguinte: Deus deu uma visão aos anjos. E qual seria essa visão? Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus deu a visão dos anjos adorando Deus em ser humano. Então, sabe quando veio a terra e tudo mais? Então, Deus deu essa visão aos anjos. Agora pensa, coloca aí, finge que você é um anjo. Pensa aí, você é 100% espírito, você tem plenidade das suas vontades, você é, poderosão. Então, vocês são superiores ao ser humano. Beleza? Estão imaginando isso? Imaginem Deus dando uma visão para vocês, adorando o ser humano. Mas não era um ser humano. Eles não entendiam, claro, mas não era um ser humano. Era Deus. Porque Deus veio à Terra. Então, muitos anjos falaram, não, eu vou adorar um ser humano? Não vou, não. E isso é um pecado de orgulho. Porque eles quiseram ser maiores que Deus. Eles não confiaram nos planos de Deus e eles não quiseram atender o pedido de Deus. Então, aconteceu a queda dos anjos, que foram esses anjos que disseram não a Deus. Houve uma segunda chance para esses anjos que disseram não? Vocês acham? Não? Não teve uma segunda chance? Teve sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E os outros não acham nada, beleza. Lembra que eu falei pra vocês que os anjos são muito superiores? Ou seja, eles têm uma inteligência muito, ali, de outro mundo. Entendeu? Muito, muito grande mesmo. E como eles têm essa inteligência superior, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. A escolha foi definitiva. Então, se a escolha foi definitiva, eles sabiam o que estavam fazendo,
Em nenhum momento houve arrependimento por parte desses anjos. Absolutamente nenhum anjo que disse não a Deus se arrependeu. Agora imagine, vocês imaginarem que vocês eram anjos, certo? Imagine que vocês, só imagina, pelo amor de Deus, imagine vocês que é Deus. Você vai, cria os anjos, só que você quer saber se os anjos amam você, certo? Faz essa prova e alguns anjos dizem não, mas você sabe que eles dizem não e é uma escolha definitiva. Por quê? Porque ele tem inteligência superior a gente. E, como é uma escolha definitiva, eles não estão arrependidos. Vocês dariam uma segunda chance para alguém que não tá minimamente arrependido? Tá tipo nem aí pra você? Então, por mais que a misericórdia de Deus é infinita, Deus só consegue perdoar se há arrependimento. Então, vocês vão futuramente ter aula mais explicada sobre confissão, mas acredito que muitos, né, Pedro e Gabriel, muitos já sabem o que é confissão. Na confissão, para conseguir absolver vocês do pecado, é necessário arrependimento. Então, assim como é com a gente, Deus só perdoa se há arrependimento. Deus só perdoa se há arrependimento. Então, Deus não tinha como perdoar os anjos, se nem mesmo esses anjos caídos não se arrependiam, beleza? Então, por isso que Deus não deu uma segunda chance, porque os anjos mesmo não queriam essa segunda chance. Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2. Bora. 2 Pedro, capítulo 2. Calma que eu tô achando também. Segunda Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 24. Versículo 24. Mas, gente, vocês também têm que procurar pelo capítulo. Não vão ficar sempre agarrados em página, não, tá? Vão também sabendo a ordem dos capítulos, a ordem das coisas, tá bom? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Segunda Pedro, capítulo 2, segunda parte. Porque não tem não tem? Gente, era um teste pra vocês, pra ver se vocês conseguiam achar. Teve uma digitação aqui, é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, não tem o 4. Houve 4. Não, é o 4, desculpa, versículo 4. Pra acordar vocês. Então, 2 Pedro 2, versículo 4, página 1548. 1548. 48. 1548. Pedro 2. Achou? Versículo 2, versículo 4. Você achou também? Você que está com o santuário, não é? É? Qual que é a página do santuário? 1471. 1471? Isso. Santuário 1471. Todo mundo achou? Quem não achou, levanta o braço para a gente ajudar.
Todo mundo, né? Vamos lá. Isa, lê pra gente? Capítulo 2, versículo 4. É só o versículo 4 mesmo, tá? Não precisa ir mais que isso. Isso. Então, falando aqui para todos ouvirem, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para julgamento. Então, é só para ter uma comprovação bíblica que eu estou falando. Então, teve os anjos que não pecaram. Deus não poupou eles, porque também Deus é justo, certo? E os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno. Então, esses anjos caíram, foram para o inferno e são agora os demônios. Beleza? Entendido essa parte? Então, o que são os anjos? Servo de Deus. Seres espirituais, gente. O fato do anjo ser servo de Deus, você tem que pensar primeiro que o anjo é ser espiritual. A Flavinha falou várias vezes. Vocês decoraram uma respostinha, mas tem que ser a resposta mais completa, beleza? Porque servo de Deus é a função. Servo de Deus a Flavinha também é. Apesar dela ser um anjo, metaforicamente, né? Ela é uma mulher. É o namorado dela, é mesmo. Então, o que é um anjo? Vim desconcentrar. O que é um anjo? Quem que falou servo de Deus? Eu vou agora, então. No começo, beleza. No começo, a resposta servo de Deus tá ótimo. Por conta que não dei toda essa explicação. Agora eu fiquei aqui minutos falando, minha garganta secou, que nem a tia Débora falou. Então, o que é um anjo? Resposta completa. Ser espiritual que é servo de Deus, ok? Vocês entenderam essa parte que é muito conhecida dos anjos caírem e tudo mais? Entenderam? Então, beleza. Então, vamos partir para a segunda etapa, que é falar sobre o homem, falar sobre o ser humano. Muito popular, muito comum o versículo que fala: somos imagem e semelhança do Senhor. Todo mundo já ouviu, certo? Somos imagem e semelhança do Senhor. Aqui, Deus fala muito da nossa alma espiritual. Somos imagem e semelhança do Senhor porque temos inteligência. Temos inteligência, certo? Certo? Somos racionais, somos seres racionais. Eu vou pedir uma coisa para vocês, primeiro, atenção à aula e não saiam para ir no banheiro, não saiam. Daqui a pouco a gente vai terminar a aula e vocês saiam, tá bom? Servos também, não saiam para ir no banheiro, por favor, tá bom? Não saiam da aula. Então, quando Deus fala que somos imagem e semelhança do Senhor, é sobre a nossa alma. Nossa alma tem inteligência, temos vontade e temos capacidade de amar. Beleza? Além disso, como eu já dei um spoiler aqui, temos corpo e temos alma. Certo? Certo? Então, temos matéria e temos espírito. Então, estamos um pé em cada mundo, vamos dizer assim. Somos uma ponte entre esses dois mundos, porque nós pertencemos a esses dois mundos, materialmente falando e espiritualmente falando. Somos então o equilíbrio. O ser humano é matéria e a alma do homem é espírito. Vocês já repararam, pararam para pensar a beleza do nosso corpo? A beleza do nosso corpo, não esteticamente falando. A beleza do nosso corpo internamente. A beleza do nosso corpo e principalmente a beleza da nossa alma. Porque pensa, gente, nós somos, da criatura aqui do mundo, a mais perfeita que existe. Porque quando eu tinha aula de biologia na escola e tudo mais, sobre
movimentos voluntários, movimentos involuntários. Todo mundo teve essa aula já? Eu ficava tipo, não? Enfim, mas eu vou explicar, assim, movimentos voluntários e voluntários. Eu ficava tipo, mano, meu Deus, como assim o corpo funciona sozinho? Isso que parece muito mas eu ficava assim, porque temos movimentos voluntários que a gente tem que comer, se a gente quiser a gente levanta, se quiser a gente anda. Obrigada. Se quiser a gente anda, se quiser a gente fala. Mas além disso, se a gente come, a gente não precisa dar um comando pro corpo. Tipo, ó, corpo, faz a digestão, viu? Ó, corpo, absorve os nutrientes. A gente não precisa disso, ele faz sozinho. Assim como respirar também. Tudo bem que a gente pode controlar, mas é porque agora quando a gente fala, a gente fica pensando na nossa respiração. A gente está o tempo todo aqui respirando, sem dar um comando pro corpo, certo? Então, pensa a complexidade que nós somos. Pensa que, gente, Deus nos fez assim. Deus pensou em cada mísera coisa do nosso corpo. Deus pensou no nosso organismo funcionando completamente. O sistema nervoso, o sistema não sei o que, o sistema não sei o que lá. Tipo, muito, muito, muito perfeitinho. E Deus quem fez você? Vocês concordam? Quem que fez você? Seus pais? Papai e mamãe? Ou Deus? Por quê? Mas seus pais não fizeram vocês também? Vocês não saíram do ventre da mãe de vocês? Vocês estão falando muito baixo, não tá entendendo? Isso. Os nossos pais colaboraram com Deus. Mas Deus quem nos fez. Deus que fez o nosso corpo, Deus que fez a nossa alma. Então é muito lindo isso, que o corpo e a alma formam uma unidade. Mas, apesar que eu estou falando muito do corpo, que ele é perfeito, que não sei o quê, acredito que o corpo é a parte menos valiosa, porque a gente tem a alma. Mas quando eu falo que é a parte menos valiosa, eu não estou querendo tratar o corpo como um mero acessório. Tipo, tá, sim, o corpo é menos valioso, tô nem aí pra ele, tranquilo. Não, o corpo também é muito importante. Só que o mais valioso de tudo é a nossa alma. Bíblia, Coríntios, capítulo 6. Ai, eu não coloquei versículo, vamos tentar achar. Cadê? Aqui vocês não precisam abrir não, porque eu não coloquei o versículo. Mas em Coríntios, capítulo 6, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus. Então, na Bíblia fala que nós somos o templo de Deus. Nosso corpo é um templo de Deus. Entenderam que ele é a parte menos valiosa, mas assim é mega importante? Beleza? Mas pensando no mundo de hoje, pensando na escola, pensando em tudo, o que é mais valorizado atualmente? O corpo ou a alma? Então, muitos estamos preocupados com escola, com, sei lá, relacionamentos, com família. E claro, é válido ficar preocupado. Mas pensamos também que é muito importante cuidar da nossa alma. Que adianta ficar preocupado com escola? Ai, porque esse plano não fala mais comigo, porque aconteceu uma treta que não sei o quê. Mas se a gente não reza nem quando acorda e a gente não reza nem quando dorme. Então é importante também cuidar da alma. Porque do corpo, como que a gente cuida propriamente? Eu já falei, quando eu falei dos anjos, eu falei sobre isso. Como a gente cuida do corpo? Isso mesmo. Comendo, bebendo, descansando. É importante também fazendo atividade física, sabe? Que tá muito nesse hype de academia, de tudo mais. Então é importante sim, mas não é o centro de tudo. E o jeito de cuidar da alma não é o mesmo jeito de cuidar do corpo, certo? Não tem como a gente cuidar da alma descansando e tudo mais. Não tem como a gente cuidar da alma comendo. Mas como então que a gente cuida da alma? Como?
que vai na parte de orando. Recebendo a Eucaristia, perfeito. O que mais? Como que a gente cuida, gente? Como que você pode cuidar da sua alma? Orando, tendo fé, Eucaristia, o que mais? Como que você pode cuidar da sua alma? Lendo a Bíblia, perfeito. O que mais? Participar da missa. Perfeito, participar da missa também. Então, última coisa também que eu quero que vocês fiquem na mente. Última coisa que é muito importante cuidar da alma. Pra gente estar na missa, pra gente receber a comunhão, a gente precisa... Hã? Prestar atenção, sim, mas... Seguir os mandamentos, certo? E quando a gente não segue os mandamentos, a gente precisa do quê? Se confessar. Então é muito importante também se confessar, beleza? Então não precisamos necessariamente do alimento que o corpo precisa, mas a gente precisa do alimento do Senhor. Olha que lindo, a gente precisa do alimento do Senhor, da palavra de Deus. Então, por gentileza, pessoal, voltando aqui, o que você não pode esquecer então? Que a gente tem alma. Beleza? Você não pode esquecer que você tem alma, pelo amor de Deus. A alma do ser humano é retrato do autor, é retrato de Deus, como eu falei. É dotada de inteligência, bondade, é maravilhosa. E como que vocês cuidam da alma? Gente, isso. Então domingo espero ver vocês todos aqui na missa, 10, meio-dia, 19 e 7h30 da manhã também. Beleza? Então, muitas vezes, voltando aqui, muitas vezes me perdi aqui. Muitas vezes é a alma que sustenta o corpo. Porque o corpo, querendo ou não, ele tem que ser mais frágil. Porque se estamos presos às nossas vontades de comer, dormir, descansar, muitas vezes é a alma que sustenta o nosso corpo, certo? Pensando aqui na rotina de um padre. Gente, vocês já pararam para pensar como é a rotina de um padre? Porque muita gente fala, né? Não, só celebrar a missa. Mas pera lá. Gente do céu, o padre tem uma rotina absurda, doida, que fica assim, caraca, porque tem que celebrar a missa, tem que dar unção dos enfermos, tem que confessar, tem que ser administrador também da paróquia, cuidar das pastorais, cuidar das pessoas, dar atendimento, precisa ir no cemitério para fazer exército quando o pessoal morre, assim, no hospital. Não para, pensa. Então, seria muito fácil não termos padres hoje em dia, certo? Que de certa forma está acontecendo. O pessoal vê a rotina de padre e fala, não compensa, é muito corrido, enfim, muito cansativo. Mas quem sustenta o padre quando está ali no dia todo sem parar é o quê? Deus, o Espírito Santo, mas eu quero tirar uma palavra específica. O quê? A alma. Alguém falou alma, não falou? Mas o que sustenta é a alma. Eu tinha dado um exemplo no domingo e vou dar agora novamente dos nossos queridos coordenadores do Crisma, da Débora, do Ivan, o André, o Pedrinho, que ano passado teve o Crisma, certo? O Crisma 2025 até setembro. Nisso, o Crisma de 2026, vocês começarem quando? Qual foi o primeiro mês de vocês? Novembro. Então pensa. Tá, a turma do ano passado acabou em 2025 e já engatou 2026 em novembro. Eles tiveram um mês para descansar. E eles têm que estar aqui toda quinta, todo domingo. Toda quinta, todo domingo. Está aqui. Porque além disso, fora nos bastidores, é preparar a aula, é ver quem faltou, quem não faltou, entregar resumo, quem não entrega resumo. Pensa, apenas o corpo ia conseguir manter? Apenas o corpo ia conseguir manter o padre no ministério dele, ia conseguir manter a Débora, Ivan, Pedrinho e André na coordenação deles? Então, a alma que sustenta. Então, por isso é muito importante rezar, participar da missa, confessar, jejuar, receber a Eucaristia. Muito importante cuidar da nossa alma. Vamos lá. Então já entendemos que o corpo Peraí, deixa eu ver se está certinho aqui.
Nós já entendemos que o corpo e a alma formam uma unidade, certo? Certo, João Paulo Mariano, certo? Então, somos incompletos só com o corpo e somos incompletos só com a alma. Então, o corpo e a alma foram feitos um pelo outro e um sofre com o outro. Como assim? Quando o corpo sofre, por exemplo, se a gente está doente, por acaso uma doença, gastrite, algo mais sério mesmo, câncer, quando o corpo em si está doente, a nossa alma sofre, certo? De que forma? A gente fica triste, a gente muitas vezes fica depressivo, a gente fica ansioso, a gente fica carente, beleza? E mesma coisa ao contrário. Se a nossa alma sofre, por exemplo, se a gente perde alguém, o corpo também sofre, certo? Porque se a nossa dor da alma, a alma está sofrendo, acaba influenciando o corpo. Então a imunidade fica baixa, acabamos pegando resfriado, ficamos doentes. Então somos uma unidade que o corpo depende da alma e a alma depende do corpo, certo? Tem como a alma sair do corpo? Acontece isso alguma vez, da alma sair do corpo? Oi? Nossa, quem falou? Vocês dois arrasaram. Então, quando o corpo está muito ruim, acontece um acidente ou um câncer muito grave, acontece o quê? O desprendimento da alma do corpo. Então, eles se separam, que é a morte. Então, a morte, o que significa a morte? Desprendimento da alma e do corpo, quando os dois se separam. Beleza? Então, reforçando mais uma vez, que é para vocês entenderem isso, que é importante a gente cuidar do corpo? Sim, mas é muito importante cuidar da nossa alma, que a gente esquece muito. Vamos lá, vamos falar sobre Adão e Eva. Quem foi Adão e Eva? Isso, Adão e Eva foram os primeiros, foram os primeiros seres humanos. Então, como eles foram os primeiros seres humanos, eles são os pais da humanidade. Então, todos nós descendemos de um homem e de uma mulher, que é Adão e Eva. Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Ave Maria, página 1435. Todo mundo achou? Versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Alguém quer ler? Alguém se candidata? Vai, com prazer, Maria Júlia. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação. Isso, perfeito. Palavra do Senhor. Então, aqui a gente tem comprovação na Bíblia que Deus fez nascer de um só homem todo o gênero humano. Muitas vezes, quando a gente fala homem, de um só homem, não é necessariamente homem do sexo masculino, é homem ser humano, tanto mulher como homem, beleza? Só para vocês pegarem isso. Então aqui é a comprovação de que Deus fez nascer de nós, de um só homem,
todo o gênero humano. Então, eu e você somos descendentes de Adão e Eva. Então, quando Adão fez os primeiros seres humanos, quando Deus fez Adão e Eva, eles tinham dons preternaturais no primeiro instante da sua existência. Então, eles tinham dons, gente, muito maravilhosos, assim, que eu ficava, uau! Que é conhecimento natural de Deus e do mundo, domínio das paixões, eles eram equilibrados, eles eram perfeitos. No que diz relação ao corpo, né, corpo e alma, no que diz relação ao corpo, eles não tinham doença, não tinha dor, não tinha nem morte tinham. Então Deus fez algo assim que ficou, uau, era tudo perfeito. Só voltando, eu falei pra vocês que não tinha nem dor, nem morte, certo? Então por que não tinha morte? Não tinha morte, como eu falei, morte é a separação do corpo e da alma, certo? Quando Deus nos criou, não tinha morte, porque íamos fazer uma passagem tranquila para a eternidade, para ver Deus face a face. Não teria essa separação, por isso que antes não tinha morte, beleza? Então pensa assim, gente, pensa no mundo de hoje, você não sentindo dor, você não sabendo que ia morrer, tendo o conhecimento natural de Deus, tipo assim, tinha a plena comunhão com Deus. Então, enquanto permanecêssemos na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. Tudo era mega harmonioso. Era a justiça original. Então era tudo perfeito, certo? Ali eles tinham intimidade com Deus, comunhão com Deus, não sofria, inteligência boa também. Mas o que aconteceu? Isso, então era tudo harmonioso. E voltando no assunto dos anjos, lembra quando eu falei pra vocês da prova? Que Deus queria a comprovação que os anjos amavam ele e deu uma prova. Então a mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Deus deu a eles uma prova para um ato de obediência. E qual seria? Então Deus fala que Ele quer saber por um ato de obediência se Adão e Eva amasse. Mas eu acho que deixa bem claro aqui que não é um ato de obediência tipo obrigado. Ah, tá, você precisa me obedecer. Mas se não obedecer, vai acontecer isso. Vou te castigar de tal forma. Não, tipo, Deus é livre e você tem as consequências das suas escolhas. Não um castigo. Beleza? Então, Deus deu a Adão e Eva apenas uma ordem. Que não comessem do fruto de certa árvore. Bíblia, lá no começo, Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Versículo do 16 ao 17. Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Todo mundo achou? Não, eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Se Deus não sabia de tudo, ele já sabia A pergunta dela é que, se Deus já sabia de tudo, ele já sabia que Adão e Eva ia trair ele? Sim, Deus sabe de todas as coisas, então ele já sabia. E ele faz justamente para que vivemos com a consequência das nossas escolhas. É meio louco, é muito louco pensar nisso, mas sim, Deus sabe de todas as coisas, inclusive Deus sabe das nossas escolhas lá no futuro. Então Deus sabe de tudo. Beleza? Ficou com uma dúvida? Mesmo? Todo mundo achou? Gênesis 2, versículo 16 ao 17.
Quem quer ler? Pode ler. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás de você, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isso, palavra do Senhor. Então, eu vou ler aqui da minha tradução, porque muda de Bíblia para Bíblia, né? Então, só reforçando para que todo mundo consiga entender. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então, Deus fez esse pedido para Adão e Eva, certo? O que aconteceu? O que aconteceu? Que estavam lá Adão e Eva, e a serpente induziu Adão e Eva, falando que não, comas do fruto sim, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Fez toda a cabeça de Adão e Eva, certo? Ou seja, se a serpente fala para Adão e Eva para comer o fruto, porque eles serão como os deuses, se eles comerem, eles vão ultrapassar o limite que Deus colocou. Porque Adão e Eva não eram Deus. A gente tem que contentar que a gente é obra do Senhor, a gente é criatura do Senhor. Nós dependemos do Criador, não podemos ser como Ele ou acima dele, assim como os anjos. Os anjos quiseram ser acima de Deus, por isso eles caíram. A mesma história se repetiu com Adão e Eva. Adão e Eva, por conta que a serpente falou que sereis como os deuses, Adão e Eva comeram no fruto, certo? Todo mundo sabe, porque eles queriam ser como ou maior que Deus. E nunca que Adão e Eva é. Então, eles falharam na prova e cometeram o primeiro pecado, o pecado original. Então, não foi apenas o pecado de desobediência, como eu falei, foi um pecado de soberba, de orgulho, bem como os anjos. Nisso, o que aconteceu depois disso? Eles perderam a amizade com Deus. Então, lembra que eu falei no começo sobre a justiça original, a graça santificante, dos dons preternaturais, que não tinha dor, não tinha morte, tinha plena comunhão com Deus? Lembra? Tudo isso foi perdido porque Adão e Eva desobedeceram a Deus em apenas um mandamento. Então, como nós descendemos, quando a gente viu aqui na Bíblia antes, que descendemos de Adão e Eva, todos nós estávamos potencialmente presentes nisso. Então, todos nós sofremos com esse pecado. Então, a morte de Adão e Eva chegou em todo ser humano. O pecado original de Adão e Eva passou para todos nós. Ou seja, a partir do pecado de Adão e Eva, a gente nasce com o pecado original. Então tem esse bebezinho lindo, gracinha, amo o bebê, amo criança, mas ainda assim ele nasce com o pecado original. Porque ele nasce sem a graça santificante e sem a comunhão com Deus. É um pecado contraído, não cometido. Não que a gente cometeu nos primeiros instantes de vida, que aquele bebezinho cometeu no primeiro instante de vida. Não, não é cometido, é contraído. Então, como é transmitido pela humanidade, todos nós precisamos de salvação, certo? Então, beleza, a gente nasceu e estamos no pecado original. Vai ficar lá para sempre? Precisamos de salvação, certo? Quem foi o único ser humano que não nasceu com o pecado original? Quem? Sim, Jesus. Mas lembra que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nossa Senhora. Então, as únicas exceções de ser humano é Jesus e Nossa Senhora. Nossa Senhora, como Deus sabia que iria mandar
teu filho, porque Deus sabe de todas as coisas, que ele já sabia desde antes que ele tinha que mandar o teu filho, e ia mandar Jesus, porque ele deu aquela visão para os anjos. Então, desde sempre que eu sabia. Então, Deus é tão misericordioso que quis que seu filho nascesse da mesma forma que nascemos, certo? Então, desde sempre, Deus escolheu Nossa Senhora. Então, ela foi a única mulher que não nasceu com esse pecado original para ser digna de dar luz, né? De ter a gestação de Jesus. Mas mais pra frente vocês vão aprender mais sobre isso, sobre os dogmas marianos, porque isso, ela nascer sem o pecado original, vira um dogma mariano. Mas vocês vão aprender com mais calma, mais detalhes mais pra frente. Beleza? Então, a gente vive pra sempre com o pecado original? Como que a gente apaga o pecado original? Nossa, vocês estão espertos, hein? Todo mundo concorda? Que pelo batismo somos livres do pecado original? Então, o que resolve esse pecado original? Gente, voltando, tá acabando, eu prometo que tá acabando. Só uns minutinhos, tá bom? Como a gente nasce com o pecado original, a gente precisa do batismo, para que esse pecado seja retirado. Porque aí, com o batismo, Deus nos devolve a graça santificante. Então, a importância do batismo é gigante, certo? Mas, com mais calma, vocês também vão ter essa aula mais pra frente, porque tudo é muito interligado. Para falar de uma coisa, eu preciso falar de outra. Para falar de outra, eu preciso falar de uma coisa. Então, mais pra frente, vocês terão com calma a aula sobre os dogmas marianos e sobre o batismo. Mas o batismo tira o pecado original. Mas ele dá os mesmos dons lá do começo, de ausência da dor, da morte, plena comunhão com Deus? Não, né? Isso só tira o pecado original, porque Deus não tem como nos dar de volta tudo isso, porque ele já foi desfeito. Mas Deus é misericordioso, ele nos dá uma segunda chance, porque com os anjos não teve segunda chance, porque eles não tiveram arrependido, não teve arrependimento. Então, com nós, temos uma segunda chance, que a gente consegue apagar esse pecado original pelo batismo. Beleza? Então, depois de toda a situação do ser humano, da beleza, da queda, Deus ainda assim quer nos salvar. Então, Adão e Eva cometeram uma burrada e Deus poderia falar facilmente, tipo, tá bom, vocês cometeram uma burrada, vocês cometeram uma burrada, vocês que se virem, dêem uma chance, já era, agora vocês que se virem. Mas, nós, por nossas forças próprias, conseguiríamos sair da situação que Adão e Eva nos colocou? Não, porque a gente não tem força para isso. Então, Deus é tão misericórdia que a gente faz a burrada, a gente traga tudo que ele fez pra gente, ele ainda assim dá uma segunda chance, como se a gente estava lá no fundo do poço e Deus ainda assim jogasse uma corda pra gente. E além disso, para resolver todo esse problema e enfim, os pecados da humanidade, quem paga pelo pecado deveria ser um ser humano. Então, por isso que Deus enviou seu Filho próprio a esse mundo, nascendo uma natureza humana. Porque vocês já viram que Deus é 100% homem e 100% Deus, certo? Então, vocês já viram que Deus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que Jesus vem assumindo essa natureza, para pagar, ele paga o preço dos nossos pecados. Então, Deus amarrou tudo bem bonitinho. Então, Deus sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, assumiu esse pecado e veio nos salvar. Aí, só para finalizar aqui, então, por causa de um casal, a gente chegou na desgraça e agora a gente vai chegar na graça por um só, que é Jesus Cristo. Então, pensa que a graça de Deus é infinitamente maior do que o pecado de Adão e Eva. Então, só depende de mim e de você alcançarmos o céu, porque lembra que eu falei que aqui a Terra é a prova nossa para ver se a gente ama a Deus ou não? Então, a gente só vai conseguir chegar ao céu, a gente só vai conseguir receber esse prêmio que é o céu, se a gente realmente amar de Deus do fundo da nossa alma e todas as nossas consequências, todas as nossas atitudes e, consequentemente, as consequências estarem alinhadas com Deus. Vivermos para Deus para alcançarmos o céu. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Então é isso, gente.
Muito bem, vou fazer uma chamada oral aqui para vocês, hein? Posso fazer? Pode? O que são os anjos? Seres espirituais, boa. Que susto, pensei que vocês iam falar servos de Deus. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Só tinha uma dúvida. Pergunta. Ela quer saber se Maria nasceu sem pecado, sem pecado. A mãe dela nasceu também? Ó, boa pergunta, tá? Ó, eu vou repetir a pergunta aqui. Se Maria nasceu sem pecado original, a mãe dela também, Santa Ana, será que nasceu também sem pecado original? Não. Santa Ana nasceu com o pecado original. Ela foi como qualquer um de nós, tá? Maria foi a única criatura que nasceu sem o pecado. E Jesus, como não é criatura, né, é Deus, também nasceu sem pecado. Mas só isso, tá? Se Maria nasceu sem pecado, ela foi batizada? Ótima pergunta também. O batismo, ele vai acontecer só depois com a morte de Cristo. Quando Jesus, ele morre na cruz, ali é instituído o batismo como um sacramento como a gente conhece. Antes disso, e Maria ela é anterior, né? Não tinha batismo, a não ser o batismo de João, que era um batismo diferente, era um batismo de perdão dos pecados, mas não era o mesmo, não era sacramento como o que a gente vai aprender. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui ainda não foi batizado? Levanta a mão. Não foi? Quem mais? Também não foi? Logo vai chegar o batismo de vocês. Aí a gente vai preparar tudo direitinho. Tem mais alguém desse lado que eu não vi? Que não foi batizado? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tá? Que mais? Dúvidas? Acabaram todas? Mais uma dúvida. Não entendi, perdão. A queda dos anjos orgulhosos foi antes ou depois de Lúcifer? Lúcifer foi o cara para fazer isso aí. Foi o tonto. Ele quem fez essa revolução toda. Então, Lúcifer significa, vem de luz, né? Ele era um anjo de luz. Por isso Lúcifer era um anjo de luz. Ele estava, lá em cima. Como vocês dizem, ele estava hypado. Estava lá, Era ele Deus praticamente. Estava já. Só que ele flopou. Certo? Perdeu a aura. Foi cancelado. Essa cor anjo de luz. Vocês entendem? Por quê? Porque quando ele foi colocado a essa prova que a Flavinha falou, silêncio, gente, silêncio. Quando ele foi colocado a essa prova para servir, o que ele fez? Ele se levantou e falou: não servirei. Eu não servirei a esse Deus que é homem, né? Quando de repente Deus mostra o plano dele para os anjos, para Lúcifer inclusive, ele se levanta e fala: não servirei. Você entendeu? E a partir desta revolta, como a Flavinha estava explicando muito bem aqui, os anjos eles não voltam atrás. A gente fez uma besteira, mãe, pelo amor de Deus, desculpa, perdão. A gente pede perdão, a gente está no tempo, a gente está olhando o relógio e o tempo passa no relógio. Então a gente pode se arrepender, a gente pode pedir perdão, não é verdade? Os anjos não têm relógio, não tem tempo. O tempo para eles conta de forma diferente. Então, para quem não tem tempo, como é que ele vai voltar atrás? Tudo bem? Então, aí eles se revoltam. E nessa revolta, Lúcifer ele acaba arrastando 1/3 dos anjos. Qual era o anjo que... Pergunta se eles sabem. Qual era o anjo que nessa batalha...
Teve uma batalha no céu. Lúcifer, ele arrastou 1/3 dos anjos. Silêncio, gente, silêncio, silêncio. Lúcifer arrancou 1/3 dos anjos do céu e viraram demônios. Mas teve uma guerra lá em cima. Vocês sabiam disso? Uma guerra. Quem foi que liderou os exércitos de Deus? São Miguel Arcanjo. E que São Miguel Arcanjo, ele se levanta e fala o quê? Enquanto Lúcifer fala, não servirei, que São Miguel Arcanjo vai falar? Quem como Deus? Ele se levanta e fala, quem como Deus? Como é que você ousa falar não servirei para Deus? Você quer ser igual a Deus? Então ele fala, quem como Deus? E o nome Miguel significa quem como Deus. O nome dele é a frase que ele fala, quem como Deus. Olha que interessante. Beleza? Mais alguma dúvida? Fechou, encerrou? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Antes de terminar, antes de chamar a Mafê aqui, eu quero chamar algumas pessoas. Quem quer? Gabriele Rodrigues de Macedo. Vem pra frente, por favor.